Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus juntos. Que privilégio poder parar para estudar a Bíblia e você ser o meu convidado especial. Obrigado porque você para hoje para estudar a Bíblia comigo aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos estudar uma série de verdades bíblicas especiais da palavra de Deus. E eu quero pedir ao Espírito Santo que nos abençoe no estudo da palavra do Senhor. Eu quero te lembrar que sempre que nós pararmos para o estudo da Bíblia, nós iremos pedir iluminação do Espírito do Senhor para o estudo da mesma palavra, ok? Vamos orar? Pai querido, nesta hora nós estamos aqui reunidos para o estudo da sua palavra. Queremos clamar do Senhor seu Santo Espírito para que possamos assim compreender as verdades contidas na sua palavra. Por favor, ó Deus, se derrame sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Você sabe que através da Bíblia, blasfêmios tornam-se reverentes. Você deve ter ouvido história de pessoas que antes blasfemavam de Deus e foi transformado pelo poder da palavra do Senhor. É isso que é a palavra. Você sabe que pessoas assim como ladrões, criminosos, quando entram em contato com a Bíblia, sua vida são transformadas. E não é diferente comigo e com você. Um dia você saberá o que Deus fez comigo, amigo. Que Deus seja louvado. Vamos lá, vamos entrar no tema. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual, meu irmão e minha irmã? Qual o valor que a Bíblia tem na sua vida? Como você tem usado a palavra de Deus? Você é daquele que coloca a sua Bíblia, a palavra de Deus, em cima da estante e espera que ela emana um poder sobrenatural? Ou você tem comido ela diariamente? Eu quero te dizer para você que para que Deus transforme a sua vida, você precisa lê-las. Porque a Bíblia em cima da mesa, ela sem ler, ela é como um livro qualquer. Mas se você estudar, ela é a palavra de Deus entronizada no seu coração, transformando a sua vida. E você, com certeza, no decorrer desse estudo, será transformado com o poder da palavra do Senhor. Bíblia vem do grego e significa livros. Ela vem do grego, a palavra Bíblia, E o sinônimo dela é Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Toda vez que você fala a Palavra de Deus, Escritura Sagrada, o livro de Deus, é o livro dos livros, você está falando da Palavra de Deus, porque ela é o livro dos livros. Informações gerais sobre ela, meu irmão. Ela contém a Bíblia, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Escrita por cerca de 40 autores, no período de mais ou menos 1.600 anos. Você sabia disso? No período de 1.600 anos. Ela contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos. O livro mais vendido do mundo. Já foi traduzida por mais de 2.403 línguas e dialetos. E toda a escritura é inspirada por Deus. Toda ela é inspirada por Deus. Cabe-nos perguntar, fazer uma pergunta a Jesus. Vamos perguntar, como Jesus considerava a Bíblia? Esse, amigo, irmãos e irmãs, vai ser o método de ensino da palavra de Deus que nós vamos estudar. Perguntas e respostas bíblicas. Nós perguntamos e a Bíblia responde. Como diz o Leandro Quadros, Se você perguntar, a Bíblia terá coragem de responder. E aqui a Bíblia responde. Então, vamos lá, em João 17, vê a pergunta de Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele fez uma oração sacerdotal. Se você ler a partir do verso 1 lá do capítulo 17, você vai identificar lá o título, Oração Sacerdotal de Jesus. Jesus ora a Deus para que nós venhamos santificar na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Amigo, se você quiser santificar no Senhor, você precisa contemplá-lo a cada dia, a palavra do Senhor. Que aí sim você crescerá em santificação no Senhor. Porque a verdade é a palavra do Senhor. Jesus diz que a verdade é a Bíblia. E eu quero te dizer, quando Jesus disse que a verdade é a Bíblia, ele estava ali, sabe com o quê? Com o Velho Testamento. E aí posteriormente veio o Novo. E aí João concluiu toda a Bíblia. Toda a Bíblia é a verdade.
né? Toda a Bíblia é a verdade. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia, meu amigo e minha irmã? E o que necessita para entendê-lo? Você sabia que tem muitas pessoas hoje que estão estudando a Bíblia e não estão compreendendo? Muitos não estão compreendendo. Você sabia que tem um relato na Bíblia de uma pessoa que sinceramente estava estudando a Bíblia e também não estava compreendendo? Vamos descobrir o que Deus fez para que essa pessoa conhecesse as Escrituras. Está aqui em Atos 8, do verso 26 a 31. E está aqui, ó. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai do lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele levantou e foi. Eis que Etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos Etiópios, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías e perguntou... o profeta Isaías: então disse o Espírito a Filipe: aproxima do carro e acompanhe. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que veio lendo? Olha o verso 31. E ele respondeu: como eu podereis entender se alguém não me explicar? Irmãos, às vezes você também está fazendo essa mesma pergunta: como eu podereis entender se alguém não me explicar? Eu quero dizer que eu estou aqui para explicar para você aquilo que você tem dúvida e que Deus me outorgou o conhecimento. Deus me delega também a sair e pregar e te passar esse conhecimento. É isso que eu estou fazendo. Nós iremos compreender temas maravilhosos da palavra de Deus no decorrer desses estudos. E Deus irá se revelar. Ele tem se revelado por meio da sua palavra. E aí, por meio do Espírito Santo, ele vai nos iluminar a compreender toda essa revelação. Amém por isso? Então, muitas pessoas hoje estudam e não entendem. Para compreender, alguém precisa ensinar. Alguém precisa, né? E você sabe que o nosso professor mestre é o Espírito Santo. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Eu quero dizer que a primeira maneira é você clamar o Espírito Santo. E depois, aí é comparar. Você vai iluminado por Deus. Deus vai ilustrando, vai iluminando você e você vai tendo uma clara compreensão da Bíblia. Olha o que diz Isaías 28, verso 10. Fala assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Irmãos, quando você for estudar a Bíblia, você e eu, nós precisamos ver o contexto histórico e tudo. Você vai ler o texto e vai ler um pouco antes, um pouco depois e compreender à luz da Bíblia aquele texto ali dentro do contexto. Nós não devemos pegar texto isolado, porque o texto aí já está dizendo que é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Você está vendo? Nós estamos estudando sobre a Bíblia, mas para entender o tema da Bíblia, nós estamos pegando um pouco aqui e um pouco ali. Nós já lemos o que? João 17, já fomos lá em Atos, agora estamos aqui em Isaías, e assim nós vamos decorrendo toda a Escritura, porque esse era o modelo que Jesus ensinava. Lembra lá que está lá em Lucas 24, verso 27, que Jesus, ele, quando foi instruir a Bíblia, ele decorria nos livros de Moisés e os profetas, e falava tudo que a Bíblia estava sendo escrito a respeito dele. É isso, meu irmão. Nós devemos estudar em toda a Bíblia, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, devemos comparar os textos que tratam do mesmo assunto todas as vezes que for estudar a Bíblia. E devemos buscar também outras passagens que explicam o assunto. E nunca devemos estudar sem pedir orientação do Espírito Santo. E se você sabe que nós devemos estudar um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto, essa é a maneira correta de estudar a palavra do Senhor. Né? Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Qual é o benefício, meu irmão e minha irmã, que você recebe ao estudar as Escrituras? Vamos lá em João 5, verso 39. Olha o que Jesus diz. Examinais as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. E são ela mesma que testifica de mim. Jesus estava falando para um público que eles examinavam as Escrituras. E Jesus chega: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna. Mas parece que vocês esquecem
que ela mesma testifica de mim. Em outras palavras, Jesus fala, vocês lêem a Bíblia, mas parece que vocês não me identificam nas Escrituras, porque a Bíblia testemunha de mim. É isso, meu irmão e minha irmã. Quando você estuda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela vai estar testemunhando de Jesus. Quando você estuda o Velho Testamento, está dizendo assim, ó, Jesus vem. Ele vem para morrer por você. Aí quando você estuda o Novo Testamento, diz Jesus veio. E Jesus em pessoa testemunha que Ele é Deus conosco. Então, através da Bíblia, nós encontramos a vida eterna porque ela testemunha de Jesus. E Jesus é a vida eterna. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Todas as vezes que você abre as Escrituras, ela está testemunhando de Jesus. E que Deus seja louvado que você, nesse momento, está aqui para estudar e compreender essa verdade. Ela testemunha de Jesus. Jesus, meu irmão e minha irmã, é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela o seu amor e o seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação, porque você vai encontrar Jesus nas páginas impressas da Bíblia, porque ela testemunha dele. Que outro benefício prático advém de examinar as Escrituras? João 16, verso 13. Jesus estava prestes a ir para o céu e ele faz essa promessa. Quando vier, ó para você ver, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Meu irmão, minha irmã, Jesus prometeu o Espírito Santo, o Espírito que ele nos guiará em toda a verdade. Você hoje tem um Espírito Santo, ele é o seu professor. Você precisa clamar o Espírito Santo para você compreender a Bíblia. Se necessário, eu também estou aqui porque Deus usa ser humano para instruir outro ser humano, assim como Deus usou Filipe para pregar para o eunuco. Mas o seu professor mestre é o Espírito Santo. Seja dependente do Espírito Santo, que você será guiado em toda a verdade. Você vê que a palavra toda aqui está no coletivo. Toda, irmão, está no coletivo. Porque na Bíblia há um conjunto de verdade. Deus não tem meias verdades. Ele tem toda a verdade. E Ele quer te conduzir a esta verdade. E aqui nesse canal você irá compreender toda a verdade. Que Deus seja louvado por você poder tirar esse tempinho para estar aqui para compreender essas verdades. E diz também o João 8,32, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. No nosso país há um jargão que diz, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Mas esse conhecimento de libertação da verdade vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Não por um conhecimento de uma filosofia, mas o conhecimento da verdade que está aqui na palavra do Senhor. Esta é a verdade. A libertação vem pelo conhecimento dessa verdade aqui. João 8,32. Então, quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia, meu querido irmão e irmã? 2 Pedro 1,21 diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirado por quem, irmãos? Inspirado pelo Espírito Santo. Todas as vezes que você vai estudar a palavra de Deus, você precisa crer que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, você tem o livro, a palavra de Deus impressas nas suas mãos. Aquela mesma palavra criadora lá do Éden que Deus falou, haja-se a luz e fez a luz. Essa Bíblia que ela é a mesma palavra de Deus, só de forma diferente está impressa, ela tem poder. É por isso que muitas vidas são transformadas. Homens santos falaram da parte de Deus guiado pelo Espírito Santo, meu amigo e minha irmã. Esta é a pura verdade. Quantos os textos bíblicos é inspirado por Deus? Você já fez essa pergunta? 2 Timóteo 3,16, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Algumas outras versões falam assim, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça.
E pela leitura da Bíblia, meu irmão, é por isso que o seu caráter é transformado. Deus inspirou o profeta a escrever a palavra de Deus. E aqui toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Não somente o Novo, não somente o Velho Testamento, mas toda a escritura. Eu quero te dizer aqui que o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele estava com o Velho Testamento em mão. Ele não estava com o Novo Testamento, porque ainda não tinha sido escrito. O primeiro livro a ser escrito foi 44 anos depois que Jesus morreu. Do Novo Testamento foi. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Segundo o texto da Bíblia, ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, meu irmão e minha irmã, o seu caráter é transformado. Pela leitura da Bíblia, o seu caráter e o meu é transformado. Que parte na Bíblia? Essa pergunta. Que parte na Bíblia não foi escrita por autores humanos? Você conhece alguma parte na Bíblia que não foi inspirada? Você sabe que 2 Pedro 1,21 diz que toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, não é? Agora eu quero falar para você. Tem uma parte na Bíblia que Deus não inspirou ninguém. Que não foi inspirada. Vamos ler o texto. Olha, Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de quem, meu amigo e minha irmã? Pelo dedo de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos em tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus, pelo dedo dele. Deus escreveu com o seu próprio dedo. Ele não inspirou homem nenhum, ele não inspirou Moisés, não inspirou Isaías, não inspirou Malaquias, não inspirou ninguém. Ele mesmo fez questão, eu vou descer no Monte Sinai e vou escrever. Por que Deus fez isso? Irmãos, quando você vai para a palavra de Deus, a lei de Deus revela o caráter do Senhor. Então, assim como quando um homem escreve uma lei, ele vai lá e assina, e Deus fez questão de descer e escrever com seu próprio Deus a sua lei e eternizando em tábuas de pedra. Você já tem imaginado que muitas pessoas têm falado contra a lei de Deus, não é? Especialmente alguns mandamentos lá. Eu queria que você lesse lá em Êxodo 20 e comparasse com o que você tem ouvido, com o que o seu pregador tem pregado. Se está em conformidade à vontade de Deus. Aí eles pegam a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus e diz que alguns mandamentos ali foram abolidos. Eu não vou ler esse tema agora com você, que nós iremos compreender mais à frente. Mas eu quero dizer que essas pessoas dizem isso porque Satanás está irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, verso 17. Você pode ler lá depois. Então, a única parte que não foi inspirado por homens, que Deus não inspirou homens, foi a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele fez questão de descer no Monte Sinai. E se você quiser ler sobre isso, lê lá Êxodo 19, você vai compreender sobre o assunto. Está alguém autorizado, meu amigo, minha amiga, a mudar a palavra de Deus, a alterar a Bíblia? Está alguém autorizado? Olha o que Deus fala a respeito dele. Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Sabe o que quer dizer filho de Jacó? Pecadores. Vós que são pecadores, vocês não são consumidos porque o Senhor não muda. Eu e você, nós não somos consumidos porque Deus não muda. Se Deus mudasse, irmãos, como eu já disse para um colega, nós iríamos para a caixa prega. Você sabe o que é a caixa prega? Algumas outras expressões falam, você estaria no sal. Deus não muda. Se Deus mudasse, você sabe que 1 João 4, verso 8 diz que Deus é amor. E Deus é misericordioso. Quando você vê lá Miqueias 4, verso 6, se eu não me engano, é 6, verso 18 e 19. O profeta Miqueias fala bem assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade do restante da tua herança e apaga as transgressões do restante da tua herança? Ele se admira com a misericórdia de Deus, porque Deus é longânimo e misericordioso. Se Deus mudasse,
ele seria, então, ao contrário de longânimo, ele ia vingativo, e aí nós estaríamos no sal. Deus não muda. Deus não é homem para falar hoje e mudar amanhã. Olha um texto especial também que está aí em Apocalipse, Apocalipse 22, verso 18 e 19. O profeta João, depois que ele conclui o livro do Apocalipse, ele vai concluir o livro do Apocalipse com essas palavras, para que eu e você, quando chegássemos na última página do livro, não tivesse a audácia de querer mudar alguma coisa da Bíblia. Olha o que ele diz. Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Irmãos, se nós tirarmos qualquer coisa da palavra, da profecia deste livro, da Bíblia, Deus acrescentará os flagelos que estão escritos no mesmo livro. Você sabe que os flagelos estão lá em Apocalipse 16. Apocalipse 16 está falando ali desses flagelos que são as 7 pragas. Cai tudo sobre o lombo daquele que mudar alguma coisa na palavra de Deus. E se alguém lhes tirar qualquer coisa da palavra da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que acha escrito neste livro. Então, se a pessoa tirar alguma coisa, ele não se salvará? Você e eu deveríamos temer. Agora eu queria te chamar a atenção. Você sabia quando que eu e você nós tiramos as coisas da palavra da profecia para não cumprir na nossa vida? Quando você vai para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que é X, aí você vai e põe o jeitinho humano e fala, não, meu pastor disse que não é assim. Eu acho que não é assim. Deus é misericordioso. Pode ser assim. Deus é rico em perdoar. Irmão, isso é uma verdade. Deus é misericordioso. Mas Ele também é justo. O que está na sua palavra nunca pode ser desviado do pé da letra. O que Deus diz, a letra que está aqui, nós devemos seguir como está aí. Agora nós devemos obedecer por quem? Uma ação do Espírito Santo na nossa vida, uma conversão que nasce do coração, por amor a Cristo. Você precisa obedecer a palavra do Senhor, porque senão nós perderemos a vida eterna se nós não praticar os ensinos dela. Então, Deus não muda e fala para ninguém mudar. Como são chamados praticantes, irmão, do ensino da Bíblia? Olha o que diz João, capítulo 13, verso 17. Agora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Qual é o contrário de feliz? É triste. Horrivelmente triste. Então, bem-aventurados se nós fizermos o que está escrito na palavra de Deus. E também Tiago diz o quê? Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. E meu amigo e minha irmã, se você é uma pessoa que estuda a Bíblia e vê a verdade na Bíblia, mas não pratica, a Bíblia diz que você está enganando a você mesmo. E há caminho que parece direito ao homem, mas ao cabo é caminho de morte. Provérbio 4,14. Você precisa aceitar o que está escrito na sua palavra, porque a Bíblia é a verdade de Deus, é a verdade absoluta para nós. É a única verdade que nós devemos pegar como única regra de fé e prática. Não o que diz assim a minha igreja. Todas as vezes que você tiver de frente o seu pastor, de frente a algum ancião, de frente a alguma pessoa que está estudando a Bíblia, você tem que comparar tudo para ver se está exatamente como está na Bíblia. Você tem que fazer igual os bereanos, lá em Atos 17, verso 11. Todas as vezes que Paulo estudava a Bíblia, ele comparava para ver se era exatamente como Paulo estava falando. Eles não confiavam em Paulo. Eu não quero que você confie em mim. Eu quero que você confie, sabe em quê? Quando eu abrir a boca pronunciando claramente o texto bíblico da palavra de Deus. Por quê? Porque eu não quero ser cúmplice da sua perdição.
Eu quero que você entregue o coração a Cristo e unicamente por meio da sua palavra. E também eu não quero que pessoas venham, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, é bom que ele largou, saiu do caminho e veio para cá. Mas a preocupação minha não é levar gente para ser batizado. Para mergulhar na água, não. A minha preocupação é para me ver gente no céu, convertido pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, que você venha seguir a palavra de Deus, porque bem-aventurados que praticais os ensinos da Bíblia. Eu queria, irmão, quero fazer uma breve recapitulação com você. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Eu gostaria que isso fixasse na sua mente. Toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Nós lemos isso, você compreende isso. E esse é o apelo que eu quero para você, que você aceita. Não podemos tirar nem acrescentar nada das Escrituras. É isso. Esse aqui é o seu compromisso de fé e eu gostaria que você fizesse esse compromisso com Deus. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida? Você quer dedicar tempo a cada dia para o estudo da Bíblia? Você fará o possível para colocar em prática os ensinos da Bíblia em sua vida? Irmãos, esse é o meu desejo. Eu vou estar orando por você. No próximo estudo, nós podemos estar falando, pode ser um outro tema, por exemplo, pode ser esse mesmo aqui ou um outro. Né? Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? No próximo estudo, nós compreenderemos sobre esse assunto. E agora, quero orar por você, para que você venha praticar os ensinos da palavra e praticar o que Deus tem nos ensinado. Pai querido, muito obrigado por esse momento especial de estudo da sua palavra. Quero pedir ao Senhor, que o Espírito do Senhor esteja conduzindo aqui cada amigo, cada pessoa que está aqui estudando a sua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, que eles venham seguir a sua vontade, que nunca venham aceitar o que eu disser, mas o que eu disser por meio da sua palavra, porque o Senhor me usa para que eu venha falar, da sua palavra. E que cada um de nós venha seguir unicamente o que está escrito, porque o que está escrito é o que transforma a vida. Transforma, ó Deus, a nossa vida e nos guia em toda a verdade. Para a glória do seu santo nome, eu te peço e te agradeço. Amém. Valeu, meu irmão. Em breve estaremos falando de um outro tema especial. Que Deus abençoe e muito obrigado por estar aqui junto comigo. Valeu.